Olá, nós aqui novamente, Renato José, trabalhador, estudante espírita, conduzindo aqui esse estudo da Gênese, né? É com muita alegria que eu estou fazendo isso. Realmente é verdade isso. Com muita alegria. Primeiro que eu estou revisando tudo e segundo que isso vai ficar aí no YouTube para quem quiser estudar. Eu vi alguns estudos da Gênese no YouTube, mas a maioria apenas lendo, né? Então, quis fazer diferente, ler e comentar conforme o meu entendimento. Vamos pedir à espiritualidade amiga dos bons espíritos que ilumine essa intenção, que ilumine essa reunião nossa, né? Vamos dizer assim, do estudo da Gênese. No último vídeo, no vídeo 20, nós encerramos a providência, onde pensamos, conversamos e tentamos entender junto com Kardec aqui, claro, a presença de Deus em tudo, nas mínimas às máximas coisas, né? Como que isso é possível, pelo menos para o nosso atual entendimento limitado. E foi muito enriquecedor. Agora a gente vai entrar no último subtítulo desse tema, Deus. O tema é Deus. O subtítulo agora é a visão de Deus. Como nós vemos Deus, não é isso? E é o último subtítulo. Depois desse, a gente vai entrar no capítulo 3, o bem e o mal, né? Muito rico também. Então, vamos lá. Capítulo 2, item 31. Item 31. Que é a página 59 para quem está com a versão PDF da Federação Espírita Brasileira. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Então, a nossa visão é limitada. Tem coisas materiais que a gente não vê, né? As coisas minúsculas, microscópicas, ou então muito distante, a gente perde a visão pela limitação, não é isso? Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Nós não vemos o ultrassom, nós não vemos o raio-x, nós não enxergamos o ar que está aqui, o oxigênio, o hidrogênio. Quem duvida, hoje em dia, que tem oxigênio e hidrogênio aqui em minha volta, mas nós não vemos. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Essa peste que ele se refere, está explicada aí embaixo na nota, era a peste bubônica que estava acontecendo na época. Mas vale para qualquer peste, qualquer doença, né? Nós vemos os efeitos das doenças, nós vemos os efeitos da gripe, por exemplo, mas não vemos o vírus, a bactéria que causa, né? E nem o fluido que transporta essa bactéria até meu nariz. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Se eu solto um objeto do alto e ele cai, eu vejo o efeito da força da gravidade, mas eu não vejo a força. Eu sei que se eu soltar um objeto, ele vai cair no chão devido à força da gravidade, mas a gente não vê a força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Então, dessa mesma forma que a gente deu o exemplo do oxigênio, do hidrogênio, né, dos fluidos, da força da gravidade, também
nessa mesma linha, a gente não vê os espíritos, a não ser com a visão espiritual, com a visão da mediunidade, né? A gente, com nossos olhos orgânicos, materiais, a gente não vê espírito. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela, né, a alma, o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Então, ao desencarnar, nós, vamos falar assim de uma forma geral, de humanidade, nós não vamos ver nem Jesus, nós não vamos ver nem Chico Xavier, de uma forma geral, estou falando em grande massa, quanto mais ver Deus. Por que que nós não vamos ver nem Jesus? E eu estou dizendo aqui que a grande massa nem Chico Xavier vai ver. Tem muitos que vão ver Chico, porque Chico ainda está num grau abaixo de Jesus, mas posso dizer que a grande massa nem Jesus vai ver. Por quê? Por causa da energia, da sintonia, da vibração. Estaremos sempre, depois dessa vida, depois da vida desse corpo, que eu desencarnar, estaremos junto com os nossos iguais, com aqueles em que eu me sintonizo, né? Então ele fala aqui, ele considera a hipótese de que alguns, devido à sua desmaterialização, ele considera que bem poucas vão ver Deus. Então eu fiquei pensando, então tem gente encarnada que vai ver Deus? Já? Quer dizer, Deus não é uma pessoa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não é uma pessoa, não é um indivíduo. E essa visão de Deus é muito mais poética, porque Deus é uma energia, é uma inteligência, né? A gente vai perceber Deus. Aí eu fiquei pensando, então tem pessoas que vão já entrar nesse grau de elevação? Aí depois me veio a lembrança. Sim, bem poucas. Eu lembrei de Francisco de Assis, lembrei de Maria, a mãe de Jesus, que também era uma pessoa como nós, não em evolução, mas uma pessoa de carne e osso que viveu aqui. Então, ela era desses espíritos com um grau de elevação para ver, perceber Deus depois dessa vida. Então, eu lembrei de Maria, lembrei de Francisco de Assis, lembrei de Antônio de Pádua, que é o que a gente chama de Santo Antônio. Lembrei de grandes espíritos, né, que passaram por aqui. Grandes no sentido de amor, de evolução, né? Porque Jesus falou que quanto menor aqui, maior no mundo espiritual. Uma comparação vulgar, no sentido de comum, uma comparação comum, tornará facilmente compreensível essa condição. Então, vamos aqui para essa comparação. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, bruma é nevoeiro, neblina, né? Então, envolvido por uma densa neblina, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Percebe a claridade, mas não vê o sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo o nevoeiro, se irá dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Quer dizer, à medida que ele vai subindo uma montanha, ele vai ultrapassando o nevoeiro, vai saindo do nevoeiro aos poucos, e a luz vai ficando mais viva, mais clara. Quando a gente está andando na pista dirigindo e tem neblina, a gente vê isso. Quando passa por dentro da neblina, tem que passar devagar, você não enxerga bem. Quando a neblina vai passando, você começa a ter a visão. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que esse ar já é elevado acima da camada brumosa, da camada neblinosa, né? E chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Então, vai contemplar em todo o seu esplendor quando estiver no topo da montanha, acima da neblina, não é isso?
O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Corpo espiritual no sentido de que é o corpo que o espírito leva depois dessa vida. Paulo, o apóstolo, já falou lá em uma de suas cartas que há um corpo espiritual. É a ligação entre o espírito e o corpo material, de carne. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Quer dizer, até o nosso perispírito, que é semimaterial, que é invisível, ainda é matéria grosseira para quem está numa condição já mais elevada, para quem já é puro. O espírito puro, ao ver nosso perispírito, é uma matéria grosseira para ele. Né? Já para o nosso corpo de carne, já é muito mais grosseiro do que o perispírito. Então, olha só como nós estamos aqui na Terra, envolvido num perispírito, que é semimaterial para a nossa percepção, e esse perispírito ligado a um corpo de carne denso, né? matéria grosseira, como ele diz aqui. Esse invólucro, porém, né? Esse invólucro, o perispírito, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Olha, isso aqui é entendimento importante. As imperfeições da alma são camadas, né, que tornam o nosso perispírito mais denso. Quando a alma se eleva em moralidade, esse perispírito vai ficando mais leve, mais rarefeito, como dizem os grandes espíritas, né, os mais estudiosos, a matéria quintessenciada. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão e atrapalha a visão das coisas mais elevadas. Não só a visão de Deus, mas a visão de espíritos elevados. Quando eu desencarnar, por que eu não vou ver Chico Xavier? Porque eu ainda tenho camadas nevoentas em meu perispírito que não me dará essa visão de uma alma já elevada como Chico. Cada imperfeição que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de haver depurado completamente é que ela goza a plenitude de suas faculdades de espírito. Né? Mácula é desonra, mancha. Né? Então ele fala, cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mancha, é uma imperfeição a menos. E só quando tirar todas essas imperfeições não no sentido de maldade, mas no sentido de primitivismo, de ainda ser um espírito ignorante, né? Ainda de ser espírito ignorante das leis de Deus. Seriam os nossos vícios, as nossas paixões, né? Os nossos ódios, mágoas, ciúmes, melindres, que vão obscurecendo. E todos nós temos. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização podem o perceber. Agora ele não botou ver, botou perceber, que na verdade vai se perceber. Né? Vai perceber a presença divina. É como se agora a gente ganhasse a capacidade de ver o oxigênio que está no ar. É como se a nossa visão começasse a ficar totalmente perfeita em relação às coisas. Pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem Deus, não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. Como a gente estudou no
no subitem anterior, né, à providência, ele fala desse fluido divino que estamos mergulhados. Então, quem não vê Deus, quem não vê os espíritos puros como Jesus e Francisco de Assis, não quer dizer que está mais distante deles, não. Está mergulhado no mesmo fluido. Assim como um peixinho nadando na costa brasileira está mergulhado no mesmo fluido que um peixinho nadando na costa da Europa, de Portugal, da Espanha. Então, eles estão mergulhados no mesmo fluido. E os nossos pensamentos viajam na velocidade, acima da velocidade da luz, viajam nesse fluido. Então, estamos mergulhados no mesmo fluido dos espíritos puros, no mesmo fluido divino. Então, não é distância, é realmente ainda uma falta de sintonia. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, quer dizer, quando a gente evoluir, quando a gente aprender a amar perfeitamente, vê-lo-ão resplandecer. Então, quando a gente conseguir ser mais puros, mais amorosos, quando a gente não for guardando sentimentos ruins, quando a gente não reagir de forma ruim, nunca, mesmo sendo agredido, não agredir, quando a gente for atingindo esse nível de vibração, a gente vai percebendo muito mais coisas sublimes e maravilhosas. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurar nas profundezas do infinito. Desimpedida da visão espiritual, das belidas, vamos falar logo o que é belidas, que eu também não sabia, fui no dicionário, são manchas na córnea. É uma mancha na visão. Então, desimpedida a visão espiritual das manchas, né, que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Vou dar um exemplo aqui que tem nas obras André Luiz. Não me lembro agora em qual livro, são muitos, são 16. Que uma mãe veio atender, socorrer o filho que estava desencarnado. Porém, o filho não percebia a mãe, ela estava ali, junto dele. E isso acontece muito. Pessoas desencarnam, seus entes queridos, amados, estão ali do lado, em pé, e eles, ao despertarem no mundo espiritual, não os veem, porque estão em outra sintonia. Existe, como ele diz aqui, camadas nevoentas. Essas camadas nevoentas, na verdade, são vibrações de sintonia, então ele não percebe. Uma vez a pessoa me perguntou, não sei se foi a turma aí que está estudando comigo, perguntou, mas então os espíritos que morrem de morte brusca, de acidentes, não tem aquele auxílio espiritual para desligar seu perispírito, para recebê-los? Tem, mas eles saem em tanta perturbação da morte violenta, da morte rápida, que eles estão atordoados e fora de sintonia e não conseguem perceber os trabalhadores ali. E mesmo quem não morre de morte brusca, mas se estiver envolvido em ódios, em apegos, em avareza e mais focado nas coisas materiais, também não sintonizam. Muitas vezes uma mãe amorosa, uma avó amorosa, uma equipe de trabalhadores que estão ali no momento do desencarne, ele não percebe, mas está sendo socorrido. Sim. Eu fiz essa comparação bem menor para enriquecer aqui essa nossa falta de visão de Deus, né? Falta de percepção da presença divina. Os espíritos o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Então, o alambique é um filtro, né? Vai purificando. Então, ele fala que as diversas encarnações faz isso, vai nos purificando, vai tirando essa névoa, vai nos dando experiência para
não termos mais mágoas, não termos mais ciúmes, invejas, milindres e etc. E vai nos deixando mais puros. Eu gostei muito disso aqui, ó. O espírito se depura com o tempo. Porque existe uma grande parcela do movimento espírita que, quando começa a estudar, às vezes até por boa intenção, quer virar Chico Xavier em 6 meses. E aí muda seu comportamento, mudam até o tom de voz, né? De forma forçada, não natural. E isso não é real. Na verdade, está fazendo ali uma repressão dos seus sentimentos, não está sublimando, não está transformando, não está ressignificando os seus valores e os seus sentimentos, está reprimindo. Uma hora ele explode. Ele explode. Então, é muito melhor que aprendamos nos aceitar, nos conhecer, perceber a nossa inferioridade. Todos nós temos orgulho e egoísmo ainda. E ir transformando isso, como disse aqui no texto, o espírito se depura com o tempo. O esforço é muito importante, mas temos que ter cuidado para não escamotearmos em vez de evoluirmos. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, quer dizer, ao morrer, ao desencarnar, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que viam quando vivos. Quer dizer, continuam da mesma forma quando vivos, mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, né, que respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhe apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem. Então, quando os espíritos superiores dizem que Deus não permitiu que eles falassem, olha aqui, está bem claro aqui. Não é que uma voz diga, não faça, não fale, não. Eles pressentem, eles entendem, porque é uma questão de estar já envolvido com as leis divinas, e a sua própria consciência o diz. Por exemplo, eu gosto sempre de trazer os exemplos do nosso tamanho aqui, pelo menos do meu tamanho pequeno. Se eu tiver que matar uma pessoa, ou até um animal, uma voz vai me dizer. Não vai ter a voz no meu ouvido, mas uma coisa na minha consciência vai dizer não. Vai dizer isso. Vai dizer não. Não é que Deus falou em meu ouvido, mas a consciência, o alinhamento que eu já tive com as leis divinas, e vocês também, vai nos dizer não mate a pessoa, não mate ninguém. Entendeu? Ou até mesmo agredir. A gente vai ter essa intuição, essa visão. Porém, o sentem. Recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Também é assim que nosso anjo guardião, que é um espírito, que é uma pessoa, o nosso anjo da guarda, nos intui. Muitas vezes vamos fazer uma coisa que não está de acordo com o nosso plano reencarnatório, não está de acordo com o bem, e eles fazem vir essa sensação. A gente fala uma voz na cabeça, mas a voz nem acontece, é uma sensação, é algo que nos diz para não fazer. Né? E os bons espíritos fazem isso sempre conosco. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Esse ponto é interessante e temos que comentar. Ele abriu uma possibilidade de alguns espíritos, mesmo encarnados,
entrar em estado de êxtase e perceber Deus, estar envolvido nessa energia maravilhosa, o que ele chama de êxtase. É sobre isso que falam os budistas em profunda meditação. É sobre isso que falam os mestres espirituais, né, como Eckhart Tolle, que estudou Jesus, estudou Buda, e fala da divina presença, em que mergulharemos nessa condição. Mesmo espíritos que ainda não são puros, momentaneamente vai sentir esse êxtase, que a gente chama êxtase dos anjos, né? E aqui está citando o êxtase, que se desprende tanto dos laços materiais que consegue perceber. E aí o sentimento é de muito amor pelo menos naquele instante daquele transe de êxtase, né? Os médiums que conseguem dar psicofonia, dar comunicação de espíritos muito evoluídos, como o Dr. Bezerra de Menezes, como o Chico dava a Emmanuel, naquele momento a sua vibração é elevada pelo contato com esses espíritos. E o espírito, ao sair, aquele médium, por algum tempo, fica envolvido num êxtase acima do que é o seu natural, pelo menos encarnado aqui no corpo denso. E o relato de alguns deles é que a sensação é maravilhosa, ao terminar de dar comunicação a um Bezerra de Menezes. Fica ali naquele momento muito acima da felicidade em que experimentava normalmente. Tal privilégio, aliás, exclusivamente, pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Então, esse desprendimento, eu dei exemplo de sentir o êxtase de espíritos elevados, como o Dr. Bezerra, mas aqui ele está falando do êxtase de sentir o êxtase divino, a presença de Deus. Então, por isso que ele fala que só em almas de eleição encarnadas em missão. Não é talvez Buda, que foi um enviado de Jesus, né? Muitos não sabem disso, está lá no livro A Caminho da Luz. Buda é um dos enviados de Jesus. Teve essa capacidade. Francisco de Assis teve essa capacidade. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre a palavra missão. Muita gente fala, missão, expiação, prova e missão. A minha missão, a missão de mãe, a missão. Aí eu sempre digo assim, existe que a gente fala missão, ser pai, ser mãe é uma missão, é uma tarefa. Eu reservo a palavra missão para esses grandes espíritos que vieram aqui sem ter a obrigação de vir aqui na Terra. Vieram como missionários mesmo, vieram por caridade por nós. Esses são os missionários. Nós somos, quando felizes, quando já se esforçando na tentativa de aprender a amar, vamos chamar de tarefeiros, já é bom demais. Porque todos nós estamos aqui em provas e expiações. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, né? Refulgem resplandecem, brilham, né? Eu gosto logo de pegar as palavras menos conhecidas para a gente entender legal a frase. Então vamos lá. Eu vou usar resplandecem. Mas como os espíritos da mais elevada categoria resplandecem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo soberano. Então ele está dizendo que muitas vezes um encarnado ou um desencarnado, né, num estado de êxtase, num estado de elevação momentânea, consegue perceber um espírito iluminado, aquilo vai ser tão forte para ele, vai ser tão maravilhoso, que ele vai achar até que viu Deus, percebeu Deus. Seria como algum de nós meditar, entrar em transe profundo, em pensamentos, né? Aliás, quem entra em transe profundo para de pensar, né? Entrar nessa ligação com a energia superior e consegue ali, por exemplo, ver luminosamente em sua frente um espírito igual Bezerra de Menezes,
a coisa vai ser tão maravilhosa para ele ou para ela que vai até dizer: eu vi Deus. É isso que ele quis dizer. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco resplandecente de luz? 3 perguntas, né? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreenderem o brilho do sol. Então ele está dizendo que não vai nem tentar explicar como se vê Deus, como se percebe Deus, porque a nossa linguagem não é suficiente para isso. Então, daí a gente já conclui que Deus não tem forma humana, que Deus não tem forma material, que é energia, como os espíritos puros também são energia, por isso em contato percebem. Gente, é que somos ainda muito primitivos. Nós ainda somos vizinhos do reino animal. A forma de comer, a forma de beber já é um pouco mais sofisticada, higienizada, mas até a forma de reproduzir é muito parecida. Muita gente fica decepcionada quando a gente fala que estamos ainda num planeta inferior de provas e expiações. É que ainda há muita jornada pela frente e o trabalho é de todo dia. Não fiquemos ansiosos. Trabalhemos-nos todo dia, todo momento. Cada momento é momento de fazer o bem, de não fazer o mal, de não entrar em polêmicas, em brigas, em discussões, em coisas mesquinhas. Né? Eu estou falando isso até para eu mesmo ouvir e me esforçar cada vez mais. Aí é que entra o grande valor do que foi dito: orai e vigiai. Vigiai a si mesmo, suas emoções, seus pensamentos, esteja presente em você com 50% de sua atenção e 50% para conviver em volta. Se conseguíssemos isso, nos tornaríamos já iluminados, pelo menos para esse planeta. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelos círculos das nossas ideias. A dos selvagens não poderiam descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores do céu. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Então ele fez uma comparação aqui com os selvagens. Vamos botar os selvagens aí como aqueles das cavernas, ou até hoje em dia alguém que vive ainda confinado dentro de uma selva amazônica. Tem tribos lá assim, já foi mostrado em reportagens. E perguntasse a eles como é que você acha que é um computador, como é que é uma vida na civilização, na grande cidade. Ele não vai saber nem o que é isso. Se alguém contar para ele que existe, olha, existe, a vida civilizada é assim, é de tal forma, ele vai fazer uma visão, mas uma visão muito obscura do que é, porque ainda não desenvolveu intelectualidade, não compreende aquilo. Certo, gente? É por isso que nós ainda não percebemos as coisas sublimes, as coisas superiores. Aqui a gente está estudando a visão de Deus, ver Deus, mas eu reduzo ver os mundos superiores, entender a vida num grau em que já não exista mais necessidades nem maldades, em que se vive plenamente no amor, como nos planetas mais evoluídos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus, e esses planetas evoluídos já têm uma vida assim. Nos foi contado já um pouco sobre a vida em Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema. E a gente fica maravilhado.
maravilhado como nos passa a vida lá. Foi comunicado a Kardec. E olha que é um planeta ainda do nosso sistema, ainda está aqui vizinho à Terra, não é isso? Imagine outras galáxias, outros sistemas mais evoluídos, os mundos mais superiores, né? Que existe aí uma escala didática, né, para a gente compreender, pelo menos para facilitar a nossa inteligência, uma escala dos mundos. Não se prendam a essa escala, porque é apenas didática. A escala do nosso nível até o nível dos puros é uma escala enorme, quase infinita, pelas nuances, né, de cada momento, de cada evolução, de cada sublimidade, de cada purificação, você vai ganhando, vai ganhando. Aí os espíritos pegaram e fizeram uma escala, tanto de espíritos como de mundos, para que a gente pudesse ter uma visão. Então, gente, concluímos o tema Deus. Concluímos o tema Deus, o capítulo 2. Vamos entrar, como eu já mostrei aqui nesse vídeo, vamos entrar no capítulo 3. Vamos entrar no capítulo 3. O bem e o mal. Vamos estudar aqui a origem do bem e o mal, do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e vamos estudar destruição dos seres vivos uns pelos outros, que faz parte da lei de Deus, pelo menos em uma determinada fase. O leão voa na jugular da zebra. Então é um ser vivo destruindo outro. Nós, seres humanos, em grande maioria, ainda matamos os animais para comermos. E mesmo que não fosse os animais, matamos os vegetais para comê-los. Vegetal também é princípio espiritual. Né? Mas tudo ainda, como lemos lá atrás, a evolução do espírito é com o tempo. Vamos tentar ser bom, gentil e amoroso. Sabe quando? Agora. Sempre agora. Se você estivesse observando, o esforço será muito mais vivo naquele momento. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Eu peço que, se gostarem, bote aí um gostei, que isso será o retorno de vocês para mim, quando eu olhar lá o vídeo. Quem ainda não se inscreveu, inscreva. Apesar de eu estar prometendo fazer pequenos vídeos sobre pequenos temas, rápidos, né, de 5 minutos, eu já fiz alguns, mas vou colocar entre os vídeos do estudo da Gênese, eu vou colocar pequenos temas, pequenos raciocínios. Eu até pensei assim sempre em pegar um trecho das obras para ler e debater, mas eu vou botar coisas de minha cabeça também. Vou deixar claro que é a minha visão e vocês julguem ou usem se achar que tem alguma validade. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e já já estaremos com outro vídeo.